Salve pessoal do Exatum, tudo bem? A gente vai dar continuidade então ao nosso tema de Guerra Fria e nós vamos trabalhar hoje sobre a parte de descolonização dentro do continente africano. Então, quando a gente fala descolonização, nós estamos falando, né, a partir desse momento, de nações do continente africano que vão conseguir a sua emancipação com relação às suas antigas metrópoles, ou seja, né, lembrando que desde o século XIX, tanto a Ásia quanto a África sofreram uma grande intervenção, uma grande invasão por parte dos povos europeus, e essa prática chamou imperialismo. Então, durante inclusive a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né, essas nações europeias se fizeram presentes na África, né? E nós percebemos que após a Segunda Guerra Mundial, essas nações colonizadoras estavam, né, instáveis economicamente, né, até porque a pressão, né, da Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética, também levava a um novo rumo sobre esses continentes. Então nós vamos perceber que muitos desses povos, tanto da África quanto da Ásia, vão começar a lutar pela sua emancipação, né? Então nós temos já desde 1941 o que é conhecido como a Carta do Atlântico, a qual os aliados estimulavam, né, os países tanto da Ásia quanto da África a resistirem contra a invasão dos países do eixo. E isso se intensifica, né, nesse momento quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Quando esses povos vão lutar pela sua emancipação, né, eles não querem continuar sendo colônia dessas potências europeias, né? Então eles não lutaram só contra uma resistência dos países do eixo, eles também vão lutar pela sua emancipação. E aí nós vamos perceber que em pleno auge da Guerra Fria, né, surgem duas conferências que vão tentar buscar o máximo possível a independência desses povos. A primeira delas surge em 1955, o que é conhecido como a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung ela tinha como objetivo criar o que é conhecido como os países de terceiro mundo, os países que não estavam nem no primeiro mundo conhecido como capitalista, né, coordenado pelos Estados Unidos, e muito menos o segundo mundo, que era conhecido como o socialista, coordenado pela União Soviética. E nós vamos perceber que essa Conferência de Bandung ela também acaba se estendendo esse desejo de independência para a África, né? Em Gana, então, em 1958, ocorre o que é conhecido como a Conferência dos Povos da África, a qual então determinava que os países africanos deveriam criar uma unidade e apoiar as regiões africanas que ainda eram colônias, né? Só que nós percebemos que tanto a Conferência de Bandung quanto a Conferência dos Povos da África, elas não terão tanto sucesso, porque por mais que as suas metrópoles estivessem, né, em fragilidade, em crise econômica por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que a pressão que os Estados Unidos e a União Soviética vão fazer em cima desses povos é muito grande, muito forte, muito presente, que praticamente era impossível que essas nações conseguissem, né, ou seja, realmente a sua autonomia, né? Por isso que nós vamos perceber muitos territórios conseguindo essa emancipação e já se vendo obrigados, né, ou seja, a se alinhar ou aos Estados Unidos ou à União Soviética, certo? Um caso desse que nós temos percepção, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho, é o caso da Argélia, né? Então a gente percebe que a Argélia, né, ou seja, era uma ex-colônia, era uma colônia francesa nessa época. Passa por uma guerra civil de independência, onde de um lado nós temos o movimento nacional argelino, que de nacionalista não tinha nada, né, porque ainda tinha a característica de ficar alinhado à França, né, nesse momento, diferente do que nós vamos perceber da Frente de Libertação Nacional. Essa Frente de Libertação Nacional, ela era um movimento liderado por um político chamado Ben Bella, que tinha já uma ideia de se alinhar à União Soviética, né? Então, em 1962, né, a Argélia consegue o seu processo de emancipação e aí, então, né, já automaticamente se alinha à União Soviética. Essa vitória da Frente de Libertação Nacional, ela não é tão longa, né? Porque em 65 Ben Bella, o principal líder, é deposto e isso vai gerar uma instabilidade muito grande dentro da Argélia, propriamente, ou seja, por disputas de poder.
até que a partir de 1988, a Frente Islâmica de Salvação, um movimento conservador, né, dentro da própria Argélia, acaba então tomando o poder, certo? E aí então a Argélia passa a sofrer umas influências do conservadorismo islâmico. A gente tem outros exemplos que aí a gente faz menção, a gente poderia falar, né, ou seja, sobre a África, né, por anos e anos, né, somente nesse período, mas como a gente está focado, né, em questões do vestibular, a gente tem que falar dos movimentos que o vestibular vai cobrar especificamente. Nós percebemos que as colônias portuguesas, elas acabam, né, praticamente sofrendo uma intervenção ditatorial. Então, desde 1936 nós temos, né, ou seja, uma ditadura promovida pelo Salazar e os seus sucessores, né? Então nós temos um fascismo dentro de Portugal. Porém, quando começam a ocorrer movimentos para derrubar o fascismo português, né, a partir dos anos 70, nós percebemos que, né, em antigas colônias portuguesas, como Angola e Moçambique, também vão surgir movimentos de resistência. Então, praticamente, os movimentos de independência na África das antigas colônias portuguesas surgem juntamente com a derrubada do fascismo português. Então, lá em Portugal, quando acontece em 74, que é conhecido como a Revolução dos Cravos, surge tanto em Moçambique e Angola, né, a tomada de poder por parte, né, ou seja, de dois movimentos de cunho socialista, que praticamente enfrentaram uma oposição interna, mas, né, praticamente contando com a maior parte, né, ou seja, do apoio da população, acabaram então se sobressaindo vitoriosos, como é o caso da Frente de Libertação Moçambicana, conhecido como Frelimo, liderado pelo Mondlane, e em Angola nós temos o Movimento pela Libertação da Angola, liderados pelo Agostinho Neto. Então nós temos, né, além de dois grandes líderes políticos, né, um em Moçambique e outro em Angola, nós temos então dois grandes partidos políticos que são praticamente hegemônicos, só para vocês terem noção, a forte influência até hoje dentro, né, ou seja, tanto de Angola quanto de Moçambique. Então são dois movimentos que, né, diretamente conseguiram a independência dos seus países e indiretamente acabaram ajudando a derrubada do fascismo em Portugal, certo? A questão são um destaque para quem vai fazer o UFPR, né, o UFSC, né, ou vestibulares que cobrem movimentos sociais. O Agostinho Neto e o Mondlane têm, né, ou seja, uma característica muito forte de influência aos movimentos negros, né, principalmente nos anos 60, 70 e 80, a qual, né, os negros deveriam se unir, né, não só para combater o racismo, mas também, né, ou seja, combater qualquer tipo de exploração, né, ou seja, dos negros fora da África, como também dentro da África, né, nesse momento. Então, pessoal, como a gente está mencionando, né, ou seja, a parte da África, dando continuidade ao nosso tema, nós então temos três casos aqui, né, ou seja, a qual os vestibulares fazem menções, né, algumas vezes. Não dá para, não seja, falar de todos, né, ou seja, todo o continente africano, infelizmente, justamente porque a nossa aula, né, é baseada nos vestibulares, né. Então nós temos, ou seja, três casos aqui exemplificando para vocês de como, de uma forma trágica e desumana, a Guerra Fria, não só a Guerra Fria, né, mas a política imperialista do século XIX também, mas como a Guerra Fria intensificou atos, né, ou seja, desumanos dentro, né, ou seja, do continente africano, né, pega com uma questão mais atual. Primeiramente, eu cito com vocês os dois casos, né, das duas ex-colônias belgas, né, tanto Congo e Ruanda, que eram, né, ou seja, conseguiram a sua emancipação e automaticamente, já quando conseguem a sua independência, sofrem as influências tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. E aí há a influência militar, a influência política, para que grupos guerrilheiros tomem o poder, né, e apoiem, né, ou seja, o seu maior financiador, ou os Estados Unidos ou a União Soviética. No caso congolês, nós temos um incidente a qual o ditador Mobutu é destituído pelo guerrilheiro Laurent Kabila com a promessa de redemocratização. E aí nós percebemos que o Laurent Kabila não vai, né, ou seja, promover a redemocratização dentro do Congo. Então ele é um guerrilheiro que se utiliza do discurso de redemocratização para derrubar um ditador e que na prática ele vai continuar com uma ditadura, certo? No caso ruandês, nós temos um incidente bastante polêmico, porque envolve, né, além das disputas
por poderes locais, né, políticos, nós também temos, né, ou seja, divergências étnicas que foram construídas, né, quando ocorre a colonização belga dentro de Ruanda. E aí, quando ocorre a independência de Ruanda, a disputa pelo poder local se intensifica, né, porque justamente vai haver a militarização, né, desses grupos que disputavam o poder por Ruanda, né? E obviamente quando fala militarização, né, obviamente vocês já têm que estar ligados que é a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, quando essas duas nações influenciam esse território militarmente, automaticamente logo abandonam, porque percebem que há um interesse regional muito maior. E esse interesse é justamente o conflito entre Tutsis e Hutus, que se intensifica, né, principalmente em 1994, quando nós ficamos, né, fica conhecido mundialmente o massacre de Hutus conservadores, né, extremistas, em cima, né, ou seja, dos Tutsis e dos, né, ou seja, Hutus moderados, né, com discurso, né, ou seja, de uma limpeza étnica, né, nesse momento. E tudo isso, né, ou seja, infelizmente é motivado pela ancestralidade da influência colonizadora, intensificado com a Guerra Fria. E para piorar, nós percebemos que quando ocorre esse massacre em 94, as nações europeias, infelizmente, não, né, ou seja, tendem a se preocupar ou pacificar o território. Outra situação mais agravante que a gente percebe é justamente o caso, né, com efeito de colonização, que é justamente o apartheid dentro da África do Sul, quando nós temos então, né, numericamente uma minoria branca comandando e excluindo da política a maioria da população negra, né? E aí então nós temos, né, ou seja, nos anos 60, 70, movimentos para acabar com o apartheid dentro da África do Sul, né, sobre a influência socialista. Surge um personagem bastante importante para a história da humanidade, chamado Nelson Mandela, que logo após a sua prisão cria uma campanha de pacificação, de unificação da África do Sul, que além de derrubar essa política racista do apartheid, acaba consequentemente o levando à eleição e promovendo, né, uma grande reforma de unificação étnica dentro da África do Sul, né? Não é à toa que posteriormente, dentro desse projeto, Nelson Mandela ganha o Prêmio Nobel da Paz, certo? Eu vou me despedindo de vocês aqui. Eu espero que eu seja ter apontado algumas informações essenciais para os né, os vestibulares de vocês, né, tanto o Enem, né, quanto os vestibulares regionais. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Um forte abraço a todos, fiquem bem e até a próxima aula.